Bom dia, turminha. Hoje teremos aulas 15 horas, não se esqueçam. Hoje teremos português e história. São duas matérias que exigem muita leitura e interpretação. Tem que prestar bastante atenção quando tá lendo, para poder conseguir responder as perguntinhas, ok? Na lição de português, na página 118, ainda é continuação da interpretação do texto Mentes Brilhantes. Lembram que lemos na página 114. Aqui vai continuar ainda com perguntinhas daquele texto. Aí tem uma pesquisa rapidinha para fazer na internet, vocês conseguem fazer. Aí tem pedindo para reler o trecho. O brilhantismo intelectual resulta da combinação entre a capacidade de cognição de cada um, mas também de oportunidades educacionais, curiosidade científica e do bom e velho trabalho duro. Aí, perguntinhas. A partir do trecho acima, responda à pergunta: o que faz de alguém um gênio? O que você acha? Explique com suas palavras. A resposta sua. O que você acha que torna uma pessoa um gênio? Para ela ser reconhecida como gênio, o que ela precisa fazer? Aí, atividade número 3, releia o texto e responda à questão que segue. Aí tem uma perguntinha. Precisa reler o texto, prestando bastante atenção. Aí tem a perguntinha de número 4, que também é do texto. Perguntinha 5, também é do texto. Aí tem a perguntinha 6, né? Que é um quadrinho, ó. Responda as perguntas abaixo sobre o texto Mentes Brilhantes e você terá um raio-x do texto. Onde foi publicada a reportagem? Tem lá. Quem escreveu esse texto? Para que ela foi escrita? Para quem ela foi escrita? Para que e para quem? São duas perguntas diferentes. Perguntinha de número 7. O que você entende da expressão bom e velho trabalho duro? Apresentado no texto Mentes Brilhantes. Resposta pessoal, né? O que você entende? O que significa para você trabalho duro? E a última atividade número 8, vem um texto, como turbinar seu cérebro, e a perguntinha de número 9. Pensando no que leu, quais atividades você gostaria de desenvolver para melhorar sua memória e sua capacidade de concentração? Resposta pessoal também, né? Aí, o que você gostaria de desenvolver para melhorar a sua memória e sua capacidade de concentração? Aí tem a página 122, a gente vai fazer junto, tá? Não foi escrito lá para vocês fazerem, a gente faz junto à tarde, a 122. Façam até a 121, exercício 9, ok? De português. História. É muita leitura e interpretação também, como português, tá? Aí vamos começar, ó, o início da exploração. Como os portugueses foram ocupando o território brasileiro? Como que eles foram ocupando? Tem um textinho aí do pau-brasil, vem falando do pau-brasil. Aí tem uma lei, né, a Lei de Proteção Florestal. Aí tem a foto do pau-brasil aí. Tem duas perguntinhas. Essa lei foi eficiente? Essa lei criada aqui, Lei de Proteção Florestal, ela foi eficiente? Será que sim, que não? Você já viu alguma árvore de pau-brasil? Resposta pessoal, se você viu, eu não sei se eu vi. Se eu vi, não sabia que era, né? Aí vem explicando o que é uma atividade predatória. É aquela em que há a utilização de algum recurso natural sem que haja reposição. Ou seja, você usa um produto, né, de algum recurso natural e não repõe. Ó, você arranca uma árvore e não planta outra. Só vai diminuindo as árvores, porque as pessoas vão arrancando e não vão plantando outras no lugar. Aqui vem falando disso, o pau-brasil foi extremamente explorado na Europa. Aí tem uma curiosidade do pau-brasil. Aí na página 125 tem o Vamos Fazer. Leia o texto a seguir para conhecer um pouco sobre a ocupação do território brasileiro pelos europeus no período caracterizado pela atividade de exploração no Brasil. O fim do sonho. Quando os portugueses chegaram, havia o Iamirim, ou seja, o riozinho. Havia a Itaporanga, Pedra Bonita, e a terra era das tribos indígenas. Os portugueses, no entanto, chegaram cada vez mais, e a terra eles diziam ser deles. Tudo estava ficando novo. Ouvia-se uma língua diferente daquelas faladas pelas tribos, as festas, as tradições, os cultos, tudo diferente. O
Ibirapitanga, árvore vermelha, que servia quase sempre para atingir os corpos, agora era levado para outra terra chamada Europa, onde tingia tecidos. Os portugueses chegaram tanto que, em praticamente 100 anos, tomaram todo o litoral. Tomaram também o tempo dos tupiniquins. Agora, a vida não era mais a vida da aldeia, era a vida de um outro tipo de trabalho, que tomava o tempo de todo o dia e de um jeito que levava a alegria, a saúde e o descanso. Para muitos deles, levou até a vida. Se havia o sonho de a chegada dos portugueses ser o primeiro passo de uma amizade de muito tempo, em poucos anos este sonho chegou ao fim. Aí, página 126 e página 127 são e 128, né? São perguntinhas do texto. Vai lá, a primeira pergunta da página 126, letra A. Como os indígenas perceberam que os portugueses passaram a tomar conta de suas terras? Lá no texto vem falando. Como que eles perceberam que eles passaram a tomar conta? Letrinha B. De acordo com o texto, qual foi o principal interesse dos europeus nos primeiros 100 anos de ocupação do território brasileiro? Qual era o interesse dos portugueses nos primeiros 100 anos? Eles tinham um interesse só quando eles chegaram aqui no Brasil, né? Qual era esse interesse? Número 2. No período de 1500 a 1530, o pau-brasil foi retirado do nosso país e levado para a Europa. Qual o interesse dos europeus nessa árvore? Vem falando lá no texto, né? Que aqui os índios usavam para uma coisa e de repente a árvore passou a ser levada para a Europa, usada para outra coisa. Lembram lá? Número 3. A imagem a seguir ilustra a troca do pau-brasil por mercadorias europeias. Aí os europeus traziam coisas de lá e para os índios ter acesso a essas coisas, eles trocavam, né? Davam o pau-brasil e ganhavam mercadorias europeias. A árvore já estava plantada e crescida no território brasileiro e havia mão de obra disponível para cortá-la. Quem fazia esse trabalho? Quem que plantava, cuidava do pau-brasil e colhia ele? Quem eram os principais responsáveis por essa plantação? Letrinha B. Por que será que os indígenas trabalhavam para os portugueses? O que eles recebiam em troca? Escreva suas conclusões. Resposta pessoal. Por que os indígenas trabalhavam para os europeus? O que eles tinham em troca? Aí, conforme você lê o texto, o que você entendeu, por que eles faziam isso, né? Chamamos escambo, nesse caso, a troca do trabalho indígena na retirada do pau-brasil por objetos de pouco valor oferecidos pelos europeus. Então, havia essa troca, né? Eles davam o pau-brasil e recebiam mercadorias, isso se chamava escambo. Número 4. Desenhe o espaço abaixo os produtos feitos pelos indígenas com o pau-brasil. Aí vocês vão desenhar aí que produtos que os indígenas faziam com o pau-brasil. Número 5, observe a charge. Aí tem um desenho, lembram que é charge? Já estudamos, né? Quando quer fazer uma crítica com humor a alguma coisa, quer criticar alguma coisa, mas sem perder a graça. Aí tem um desenho de um homem falando, um presente para ti da terrinha. Um chaveiro, chaveiro. Aí tem ele dando um presente da terrinha, que era um chaveiro. De acordo com o que aprendemos, que interpretação podemos fazer dessa charge? Que interpretação a gente pode fazer desse desenho aí? Eu tô dando um chaveiro pro índio, né? Aí deve ser um europeu chegando da Europa com mercadoria europeia. Aí o índio foi entregar o pau-brasil para ele e ele falou: um presente da terrinha para você, um chaveiro. E letrinha B. Atualmente essa troca poderia ser estabelecida? Justifique sua resposta. Atualmente, dá pra gente fazer essa troca? A gente dá produto e recebe alguma coisa em troca? Tem como fazer isso atualmente?
algum motivo, justifiquem, escrevam aí o porquê que vocês acham que dá pra fazer essa troca ou porque não dá pra fazer essa troca, ok? Aí a nossa última página, daqui a pouquinho a gente se encontra, a gente lê de novo, tira as dúvidas, quem não entendeu, quem conseguiu fazer tudo a gente corrige, ok? Teremos algumas mudanças essa semana, mais pra frente vocês vão ficar sabendo, tá bom? Beijinhos e até daqui a pouco. Tchau, tchau.